I started in the UFC because of Rorion Gracie. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Muita gente fala, o Rorion fez só o UFC. Não. Ele talvez seja um dos Gracies que mais desafios fez. I think it was his expertise and clear vision that kind of fashioned that and made it possible. Para falar do Rorion, a gente tem que voltar um pouco na história, porque o Rorion, na verdade, ele é a continuidade de um projeto que começou lá na década de 1920, quando os Gracie, Carlos Gracie, começou a aprender as primeiras lições de jiu-jitsu com o Conde Koma, com o japonês, no Pará ainda, e depois transmitiu esses ensinamentos para os seus irmãos, né? E desde aquele início, eles já tinham um projeto, eles já criaram um projeto muito bem definido de fazer uma família, de construir uma família de lutadores capazes de provar a superioridade da técnica que eles detinham. Se tivesse 120 cascas grossas na família Gracie, se não tivesse um cara crânio como o Rorion, não adiantaria nada. A gente estaria no Brasil ainda, o jiu-jitsu seria uma arte brasileira, difundida em Copacabana, Zona Norte, pelo Vale Tudo de 91, talvez nacionalmente, mas nunca seria uma arte mundial, né? E o Rorion foi o cara que deu esse start. Se não fosse ele, a gente, sem dúvida alguma, hoje em dia não existiria esse mercado de jiu-jitsu no mundo, eu não estaria aqui falando, não existiria Tatame, Gracie, Portal do Vale Tudo. Na parte comercial dele, é uma pessoa que sabe fazer negócio, uma pessoa muito, muito inteligente que fez muito pelo esporte aqui nesse país, nos Estados Unidos, e para o mundo inteiro também, né? O meu pai, como mestre, é igual um pai. E eu acho que isso é o jiu-jitsu, a cultura do jiu-jitsu. O mestre não é tão sério como as outras artes. O jiu-jitsu é como foi pro Brasil, é tipo família, entendeu? Esse negócio de estar na academia junto. E o meu pai nunca foi tão sério, sempre um amigo. E ele levou isso, ele traz isso de casa para academia, e da academia continua em casa também. Então ele foi sempre um amigo nosso, e por isso a gente continua junto até hoje, treinando e trabalhando junto. That in the beginning was just a game. In the beginning, we were kind of tricked by him to think that it was playtime. You know, other kids go play basketball or baseball. For us, we just play jiu-jitsu, play the games. In the living room, in the house, or in the garage, and that slowly evolved into, hey, more like this, more like that, like this, like that. Perfect, good job. Rorion was my teacher. I took private lessons from him. The thing that still stands out in my mind about Rorion Gracie is that he's a tremendous teacher. He has great skills, social people skills. His teaching method and style is based upon what his father created, and that, of course, is impeccable. But his people skills are extraordinary. I've watched him not only with me, but with others, and he knows how to make people feel good. He knows how to make people relax, how to get the best out of yourself. But really, everything I learned about jiu-jitsu, I learned from Rorion. No começo do século passado, 1914 e 15, veio para o Brasil um professor de jiu-jitsu chamado Mitsui Maeda. O meu avô, que era um sujeito muito influente na época, ajudou esse professor de jiu-jitsu a se estabelecer em Belém do Pará. Para mostrar a gratidão pelo que meu avô fez, ele começou a ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que era o mais velho dos irmãos Gracie na época. O tio Carlos aprendeu jiu-jitsu com ele por alguns anos, e quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o tio Carlos começou a ensinar jiu-jitsu não só para os irmãos, mas para os alunos que ele conhecia na época, e começou a viver de jiu-jitsu, que ele gostava muito disso. O meu pai, que era fisicamente uma criança muito frágil de saúde, corria um lance de escada e tinha escada com vertigens e tal, e ninguém sabia por quê, foi na época recomendado pelos médicos que ficasse sem fazer qualquer tipo de atividade física, inclusive o jiu-jitsu. Então ele passava a assistir os irmãos treinando jiu-jitsu sem poder praticar. Até que um dia, quando ele tinha 16 anos, surgiu um aluno que queria tomar aula, mas os meus tios não estavam presentes. O papai se ofereceu a dar aula para o cara, ele gostou, e quando meu tio chegou se desculpando, puxa, eu estou atrasado, vamos fazer a nossa aula, o cara disse, olha, já tomei aula com ele e gostei. E foi assim que o papai foi promovido a ser professor de jiu-jitsu, nesse tipo de coincidência. O que acontece é que o papai observou rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado requeriam uma certa habilidade física e força que ele não tinha.
Então ele passou, através de experimentação e tal, e buscando uma pesquisa de fazer um jiu-jitsu mais simples, ele foi aperfeiçoando de tal maneira para que pudesse ser eficiente para ele, Hélio, apesar da sua fraqueza física. E essa transformação foi o que deu o nascimento ao que a gente conhece hoje de Brasília Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu. Foi um jiu-jitsu aperfeiçoado pelo Hélio Gracie para que o fraco pudesse ser eficiente. Agora chama-se Sand Hill, uma colina de areia e uma ginástica, talvez a ginástica mais puxada que eu já fiz na minha vida, entendeu? Eu vou fazer essa ginástica, mas tenho que fazer porque é bom para mim. Meu filho mais novo, o número 10, está com 3 anos de idade, então eu não posso deixar de me manter em forma de alguma maneira, porque daqui a pouco, quando tiver 4 anos, o moleque está se embolando comigo e eu estou roubado se não tiver boa forma. Então essa ginástica para mim é um troço que eu faço pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Quando essa montanha, como é areia, você vai subindo e o negócio parece que vai voltando. O chão parece estar sempre mexendo embaixo de você. É uma inclinaçãozinha boa, são quase 45 graus aqui. A melhor maneira de sentir essa brincadeira é experimentar e subir a montanha também. O ringue principal aqui na academia. Preste atenção que aqui, essas paredes da academia todas contam a história do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Gracie e o sucesso que tem tido aqui nos Estados Unidos. No começo de cada aula, o professor alinha os alunos, dá a orientação do movimento que vai ser feito e depois fica corrigindo, orientando e afinando a posição. A ideia é que esse pessoal já é mais avançado, eles ficam preparando, ajustando as posições que eles tenham dúvida e tal, depois o professor vem especificamente, corrige, orienta, demonstra, ensina, aperfeiçoa, para que fique todo mundo na mesma página em termos de execução técnica da posição. It's hard for me to measure the impact that jiu-jitsu has had on my life, because for me there is no life without jiu-jitsu. There never has been, and I don't think there ever will be. So it's more of a, trying to look at how other people live their lives and the difficulties and challenges and troubles other people have, and then see how I'm able to avoid those because of the discipline and the work ethic and the technique and the efficiency that jiu-jitsu gives us in our everyday lives. And I think that's, of course, this must be very connected for sure. Rorion Gracie is he has impacted my life in a very major way. It makes me a little emotional because he has not only put jiu-jitsu, MMA, this whole movement that you're seeing now, not only in America but across the world, he's put it on the map, but he has empowered me as a woman, makes me feel safe every day, created an institution, an organization that allows me to engage and to learn something that I can have for the rest of my life. And for me, it changed my life tremendously, from helping me, break away from some things that were more hurtful in my life, from partying. Being in a rock and roll band, it was always a party. Drinking and drugs and girls, it was crazy. A lot of great times, but jiu-jitsu brought a lot of positive things into my life that I didn't have, and gave me a different focus. And it gave me something to be more interested in when I wasn't playing music. And so for me, it became my life's passion. A gente tem atualmente uns 500, 600 alunos aqui na academia regulares, entendeu? Além disso, são seminários que a gente faz pelo mundo inteiro.
incluindo as academias associadas, são milhares de alunos. A gente tem vários professores certificados, formados por nós, para ensinar o nosso mesmo programa, que é o Gracie Combatants. A primeira vez que eu resolvi vir para os Estados Unidos, é porque meu irmão, o Hollis, mais velho, tinha vindo passar umas férias aqui. E quando ele voltou ao Brasil, eu devia ter uns 16 anos na época, 15 para 16 anos. Quando ele voltou ao Brasil, ele abriu a mala no quarto e tinha aquele cheiro de coisa americana dentro da mala. Você abre a mala e o pessoal que chega de viagem tem aquele cheiro engraçado. Eu falei, uau, que coisa é que comecei a ficar interessado no negócio. E ele começou a me descrever a experiência que era o voo levantando do avião para levantar voo para chegar na América, sei lá o que for. Eu fiquei tão empolgado com a descrição que ele fez do evento que eu falei, eu tenho que experimentar essa viagem. Aí passei um tempinho juntando uma grana, não sei o quê, e acabei vindo para cá com 17 anos, em 1969, para passar 2 meses de férias. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei na ACM, porque era na época um lugar mais barato que ficar e tal. Eu tinha até entrado como sócio da ACM no Brasil para ter um desconto de $1 aqui nos Estados Unidos. Então eu vim para cá, fiquei na ACM em Hollywood por $1 de desconto. E por questão de segurança, eu resolvi que a minha passagem de volta e o meu dinheiro não deviam ficar no meu quarto. Então eu entreguei para o recepcionista da companhia, da ACM, pedi que ele guardasse para mim. Na semana seguinte, quando eu voltei para pegar mais dinheiro, o recepcionista tinha roubado a minha passagem e a minha grana. É claro que ele levou aquele susto, fiquei meio assustado na época e tal. Conversei com o gerente, ele falou, olha, eu vou te dar um trocado, porque eu sei que você tinha dinheiro com a gente, mas não vou poder te dar a passagem de volta, você tem que ligar para a companhia de aviação. Eu liguei para a companhia e eles me disseram que ia levar uns 6 meses para me dar outra passagem, caso ninguém tivesse usado a minha passagem para o Brasil. Eu, para não assustar o meu pai, naquela época sozinho, com 17 anos na Califórnia, sem dinheiro, sem falar inglês muito bem, liguei para o velho e falei, papai, eu estou adorando a América, mas estou gostando tanto que eu quero ficar aqui pelo menos mais 6 meses. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, mas não tinha dinheiro nem para comer. Desliguei o telefone, comecei a procurar emprego e, eventualmente, arranjei um negócio fazendo hambúrguer e tal, trabalhando aqui, uns trabalhinhos naquela época que todo mundo fazia. Minha viagem esticou-se por 1 ano e, nessa época, inclusive, eu estive passando um tempo no Havaí, fui passar umas férias lá também, mas fiquei sem dinheiro no Havaí, acabei pedindo esmola na rua, fiquei lá sem grana e me atrapalhei um pouquinho, dormia na calçada sem dinheiro, não sei o quê, mas no final foi tudo uma experiência positiva. Tive chance de assistir o Jimi Hendrix ao vivo aqui naquela época. Em outras palavras, uma viagem de 1 ano tornou-se para mim uma experiência muito positiva e uma visão muito boa da América. Então eu acabei voltando para o Brasil, me formei na faculdade de Direito em 78 e quando eu acabei a faculdade, eu tinha terminado meu primeiro casamento também, com 2 filhas, o casamento não deu certo e tal, eu falei, quer saber, eu vou mudar um pouco de ambiente aqui. E em 78, vim com um amigo meu, Ricardo Alvarez, e a gente resolveu vir para os Estados Unidos. E aí começou uma estadia nova para mim de América, porque nessa vez, quando eu vim para cá em 78, a minha finalidade já era estabelecer o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Ele chega nos Estados Unidos e começa a fazer o que a família fazia aqui no Brasil, né, que era disseminar uma arte que pouca gente conhecia, né, na verdade ninguém conhecia, que era o jiu-jitsu. E ele muito confiante, né, por ter sido criado naquele ambiente, por ter sido preparado para dar essa continuidade, como todos os Gracie foram, ele dizia para todo mundo, eu sou representante da maior família de lutadores do mundo. Então ele tem essa ideia de ir para lá para fora exatamente para implementar esse sonho dele de mostrar ao mundo a eficiência do jiu-jitsu, né? Então ele começa, ele chega lá, ele chegou a dormir na rua, né? Quer dizer, um cara que tem um diploma de direito, né? Que poderia estar no Brasil vivendo muito bem, obrigado, né? Até o próprio jiu-jitsu teve essa força de vontade de vamos lá, vamos tentar dormir no chão, fritar hambúrguer, entendeu? Limpar vaso de artista. Ele começou a fazer house cleaning, ele limpava casas, e foi numa dessa que ele conheceu a mulher de um diretor de Hollywood, que achou ele um tipo super interessante. Ele podia ser negro, podia ser índio, podia ser mexicano, latino. A mulher viu a gente e falou, uau, os caras são, como é que vocês são boa pinta? Não sei o que, por que vocês não estão trabalhando no cinema?
Eu falei, claro, como é que eu não estou trabalhando no cinema? Foi aí que ela indicou, através do marido, uma grande agência, e foi aí que o Horion começou a atuar no cinema e justamente expandiu seus contatos, e ele acabou se tornando uma pessoa famosa e justamente contribuiu bastante para o crescimento do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos. E todos aqueles shows durante os anos de 80, Casal 20, Ilha da Fantasia, e dezenas de shows, eu comecei a trabalhar nesses shows. Teve uma vez que eu tive uma briga com um professor de karatê, de kickboxing. E nessa briga que eu tive com um cara, o Ralph Alegria, e na audiência tinha um assistente de produção. Esse cara viu a minha briga, ficou muito impressionado com a luta. E, alguns meses depois, eu estava trabalhando como figurante no Máquina Mortífera, era um dos extras, e o diretor, o Dick Donner, perguntou, mas por que o Mel Gibson é um Máquina Mortífera? Por que ele é essa eficiência toda essa aí? O que faz dele essa eficiência? Qual é o melhor tipo de briga que existe? Ele perguntou para todo mundo no set. Esse cara que tinha visto a minha luta falou, olha, o melhor tipo de briga que existe chama-se Gracie Jiu-Jitsu. E tem um cara aqui do Brasil, que é a única pessoa nos Estados Unidos que faz essa luta. Eu vi ele lutando, não sei o que, fiquei muito impressionado. E o Dick Donner me chamou e falou, Horion, como é que é esse negócio do jiu-jitsu? Eu peguei e mostrei para o cara uma posição dura, ele ficou, interessante, não sei o que, gostou. E me contratou para trabalhar com o Mel Gibson, e eventualmente a René Russo e o Gary Busey, para fazer para eles a sequência da luta dos filmes do Máquina Mortífera 1 e 3. Enquanto eu fazia isso, eu peguei uma graninha, aluguei uma casa com os amigos meus, os brasileiros, e nessa casa eu coloquei um tatame na garagem e comecei a pensar em dar aula de jiu-jitsu com esses amigos meus, inicialmente os brasileiros, mas eventualmente eu conheci um rapaz que queria aprender, não sei o que, e o negócio foi expandindo aos pouquinhos. Eu tinha o primeiro aluno, o segundo, e quando a pessoa tomava aula de jiu-jitsu, que é um troço muito... a pessoa ficou muito apaixonada pelo jiu-jitsu, ainda mais da maneira que a gente dá aula, uma didática muito singular e tal. Tipo, uma aula, adorou o jiu-jitsu. E eu falei, olha, se você quiser tomar outra aula, você me traz um amigo teu que eu estou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, eu estou 10 aulas de graça. E o negócio foi começando dessa maneira, entendeu? Cara, eu trazia o amigo, não sei o quê, e eu comecei a dar muita aula de graça. Eu cheguei aqui, começamos a dar aula na garagem, quer dizer, o Horion já estava aqui, ele dava aula 3 dias na garagem, 3 dias ele ia para Hollywood trabalhar no cinema. Quando eu cheguei, os 3 dias que ele ficava em casa, eu ficava assistindo, aprendendo a dar aula com ele. Os dias que ele ia trabalhar fora, que ele ia para Hollywood, eu tomava conta das aulas, comecei a dar aula na garagem. Chegamos a um ponto que a lista de espera estava tão grande, tinha parece que 150 alunos esperando para tomar aula, que a gente só dava aula particular, de meia hora. Às vezes 1 hora de aula, mas geralmente era meia hora. Mas a lista ficou tão grande esperando para tomar aula que não tinha mais vaga a semana inteira, de segunda a sábado, o dia inteiro dando aula. Pois é, pessoal, aqui o negócio começou. Eu morava 2 quarteirões daqui, e quando o meu aluguel acabou, quando eu morava com os brasileiros, eu vim para cá, aluguei essa casa com um amigo meu, que foi, aliás, o meu primeiro aluno. Botamos os tatames aqui no chão, e o jiu-jitsu foi crescendo devagarinho. Realmente começar num negócio desse e ter querelhado e causado essa revolução mundial, se você começar a pensar dessa maneira, realmente é impressionante, não só porque por causa do, não vou dizer esforço, que para mim foi um troço natural, eu faria tudo de novo, foi o maior prazer, parece que foi ontem, mas foi muita curtição, foi muita coisa, e eu dizia para todo mundo que eu vou conquistar o mundo através do jiu-jitsu, e hoje a gente vê que o negócio funcionou realmente, começou aqui, a semente foi plantada nessa casa. Muito importante, né, a coisa dele, a ideia dele de mesmo trabalhando em outras áreas, ele mantinha a academiazinha na garagem, né, tatamezinho dele lá, e fazendo sempre desafios, mostrando a eficiência do jiu-jitsu, botando anúncio em jornal e falando, olha, se você acha que você é bambambam, né, vem aqui me enfrentar que eu vou te provar que não. Essas coisas que os Gracie sempre fizeram no Brasil, ele levou para uma escala mundial, né? Porque Hollywood, ele sempre soube que não adiantava só o Rio de Janeiro, ele precisava de uma plataforma mundial. Essa plataforma mundial era Los Angeles, era Hollywood. Ele não foi para lá à toa, né? Ele foi exatamente para lá porque sabia que dali seria o trampolim do jiu-jitsu
pro mundo, né? Joinha estava lá morando com ele, né? Conta as histórias todas. Ele tinha um aluno que era o Richard Brassley e ele tinha uma loja de burgers, né? Num mall aqui que é em Hawthorne, que é um bairro casca grossa, quer dizer, ele estava sempre em contato com o hood lá, né? Tipo, pessoal barra pesada e todo mundo, toda vez que chegava um cara lá dizia um artista marcial, ele fala, beleza, olha, mas eu tenho um cara que se você for treinar com ele, cara, ele vai te enrolar e vai te transformar num pretzel. Aí o cara, não, peraí, vamos lá. Bom, a história se repetia, era todo dia um cara diferente. Era, mas de todos os tipos e todos os tamanhos. Quer dizer, e o final era o mesmo. Quer dizer, o cara, eram artes marciais variadas, o Rorion acabava, tá pronto, vamos lá. Aí, segurava, colocava o cara para baixo e finalizava. Quer dizer, o final era o mesmo. E aquilo foi se repetindo. Ele ia lá, ia o Cho Min-kyu da Coreia, o cara, o Bambambam do Taekwondo Mundial, entendeu? Tinha outro que era do Hapkido. Ele pegava todos os criados desses caras, né, que traziam milhões de pessoas, milhões não, mas centenas de estudantes para participar do seminário, e ele ia lá e participava do seminário quietinho, ele e os irmãos, né? Terminava o seminário, ele levantava o dedinho. Falava, vem cá, e se eu fizer isso assim? Já ia de jiu-jitsu, de kimono, entendeu? Ele e os irmãos levantavam o dedinho, pegavam as costas do cara e botavam os ganchos. Os caras, não tinham como escapar, entendeu? Acabavam batendo. Eu sempre com a ideia de como é que eu vou mostrar o jiu-jitsu para o mundo inteiro, como é que eu vou expandir esse negócio, conscientizar as pessoas da eficiência dessa arte, me deu a ideia de como é que a gente vai mostrar esse negócio para o mundo. Foi quando eu conheci o Art Daily, e a gente começou a tocar a ideia, e veio a ideia de criar um evento que comparasse os estilos de artes marciais um com o outro. Então a gente começando a sair para conversar, ele era aluno meu na época também, como o John Mills e tal, a gente começou a trocar ideia, como é que vai fazer esse negócio? Um evento que seja do karatê contra o kung fu, o boxe contra a luta livre, quer dizer, começamos a matutar essa ideia. E daí veio a criação do War of the Worlds, na época a gente chamava, Guerra dos Mundos. E nessa a gente começou a pensar como é que o negócio ia ser feito. Na época o show, o videogame mais bem sucedido chama-se Mortal Kombat, que era um sucesso danado na época, para a garotada. E a gente explicava ao pessoal o seguinte, o evento vai ser o Mortal Kombat de verdade. E o pessoal ficou assim meio curioso e tal, mas resumindo a conversa, fizemos uma reunião e naquela noite eu consegui a grana para o evento. Levantamos dinheiro, todo mundo resolveu investir um pouquinho, uns investiam mais, outros do que outro e tal, mas o negócio, dali saiu o embrião financeiro que criou o Ultimate Fight. Eu convidei o John McCarthy, o Big John, que era naquela época aluno meu, entendeu, para ser o juiz. Aliás, não, o primeiro evento eu trouxe do Brasil o João Alberto Barreto e o Hélio Vídeo, que tinham sido professores na Academia Grace, tinham feito Vale Tudo no Brasil, eram um cara de experiência com negócio de sangue, não se intimidar com isso. Eu convidei os dois para cá e vieram ser juízes no evento, no primeiro Ultimate que a gente fez em Denver, no Colorado, em novembro, dia 12 de novembro de 93. Back a long time ago now. It was after the very first show, which was November 12th in 1993. I was there as a sparring partner for Royce and giving him big guys to work with because he was going to be working against a lot of big guys. And I got my start because of João Barreto. Really. And it was João Barreto was brought in to referee the fights. He did the very first fight in the UFC, which was Gerard Gordeau against Taylor Tooley. And in that fight, he had compassion for somebody. And Rorion didn't want him to have compassion for anybody, really was what it was. And he stopped the fight when Gerard Gordeau had kicked Taylor Tooley in the mouth and then hit him with the right hand. And Taylor was on the ground and didn't know how to fight. And he stopped the fight, and you can go back and watch it, and there was a lot of, interaction between him and Rorion Gracie. That's how I got my start, is because João did that, and Rorion didn't want that. Acho que o que fez com que o UFC fosse um sucesso desde a sua primeira edição foi aquele clima de disputa épica, né? Na verdade eram gladiadores ali, cada um representando a sua história, né? a sua arte. É engraçado você assistir as primeiras edições do UFC, porque teve um boxer que entrou de luva,
porque ele representava o boxe, então ele ia de luva, boxe luta de luva, o outro entrava de kimono, o outro entrava com... Então, assim, cada um veio com o que acreditava, né, que fosse a melhor técnica para defender aquela técnica, e eu acho que isso, para o leigo, era mais fácil de assimilar, era mais fácil ele entender o que estava acontecendo. Né? O leigo que eu digo, o cara que não era um aficionado de luta, que não conhecia as técnicas, até a própria luta era mais fácil dele entender o que acontecia ali. Daquele dia, as artes marciais nunca mais seriam a mesma. Mudou completamente o negócio e o panorama virou ao contrário para todo mundo. So immediately it was easy to get fighters. On the other hand, the venues became a little tougher. We did a total of 3 shows out of all the years that I was involved, both as a producer, matchmaker, and booker for the UFC, but it became progressively more difficult. We did 2 shows in North Carolina, in Charlotte, and were basically asked not to come back. So I think that more than anything was the thing that changed for us. Rorion and I originally conceived of the UFC based upon the 50-year history of the Gracie Experience and the Gracie Challenge. It was a no-holds-barred, valetudinal event. Para mim, sempre foi esse legado, essa missão de compartilhar essa mensagem, que era a minha diretriz de fazer o que eu fiz, entendeu? Minha meta foi essa. Então, quando chegou na hora de vender, eu não estava preocupado se ia ganhar um pouco mais, ganhar um pouco menos, não era nada disso. Claro que eu estou satisfeito com o sucesso constante do Ultimate, quero que mais o pessoal cresça. Quanto mais o Ultimate crescer, mais vaidoso eu fico de ter sido o cara que inventou o Ultimate. Eu tive com o Dana White outro dia, eu sentei com ele e falei, Dana, eu me sinto como o cara que foi o pai da criança, criei na época da infância, você adotou o moleque, mandou para Harvard University e ele agora está mandando no Wall Street, ele achou graça e tal, mas então ele está fazendo um trabalho maravilhoso em termos de crescer e expandir o Ultimate. Então hoje em dia virou um espetáculo onde se compete um lutador contra outro lutador. É uma competição de atletas, não é mais uma competição de estilo de luta, que era a minha visão inicial do evento. E com isso eu estou satisfeitíssimo como o negócio está crescendo e estou mais querendo que o negócio continue cada vez mais. E eu estou agora em outra missão, eu estou agora com outro objetivo. A minha primeira missão da minha vida, grande, seria implementar o jiu-jitsu e com isso revolucionar o mundo, que eu, graças a Deus, consegui. Cada vez mais o pessoal aceitando o jiu-jitsu. Além disso, eu agora estou em outro estágio. Cheguei à conclusão recentemente de que tudo que eu fiz aqui nesse país nos últimos quase 40 anos foi criar uma plataforma de credibilidade e reconhecimento para o nome Gracie para eu começar a minha próxima revolução, que é educar as pessoas através da melhora dos seus hábitos alimentares. São 3h30 da manhã, nós estamos aqui no Mercado Central de Los Angeles e eu venho comprar fruta, uma tradição que eu venho fazendo há mais de 30 anos aqui, desde que eu estou nessa cidade. A ideia principal da dieta Gracie é a combinação dos alimentos, o mais importante. Então as pessoas geralmente comem porque a comida é gostosa, comem porque gostam do outro, estão acostumados com os outros. Então, desde pequenininha, a mamãe, a vovó faz uma comidinha gostosa, a pessoa cresce comendo aquela comida e passa a ser o hábito. Minha comida favorita é aquela torta que minha mamãe fazia, que a vovó fazia, o que for. Na dieta Gracie, o que o Carlos Gracie fez foi, em vez de pensar no gosto da comida como a diretriz principal pela qual a pessoa devia se alimentar, ele começou a estudar a combinação entre os alimentos. Será que essa combinação é boa para a saúde? E com isso, teve conclusões que mais ou menos não vão de acordo com o que todo mundo pensa. Então, por exemplo,
A pessoa quer comer uma comida, essa aqui, eu vou fazer um suco de vegetais hoje. Cebolinha, rabanete, pimentão, coentro, salsa, couve aqui um pedaço de tudo isso. Tem as proteínas da carne e não tem as toxinas da carne. Então é melhor para a sua saúde você comer macarrão com abacate do que um macarrão com bife. Então, sempre que puder comer um abacatezinho, faça você mesmo esse favor. Bota um pouquinho de azeite para fazer assim. Um pouquinho de sal, como a gente... Sal marinho, azeite de oliva. Aqui está isso. Um pouco de germe de trigo também, que é o grande lance. Ficam umas castanhas cruas, eu vou deixar aqui do lado de cá assim. Quer saber por que eu não paro de sorrir? Tá aqui o milagre. Vou fazer o seguinte, isso eu vou fazer assim, vou botar aqui. Como diz o americano, perfect. O papai teve a visão de guardar recortes de jornais desde os primeiros anos. Então, para mim, é uma coisa muito natural que a gente tenha tido a oportunidade, com esse material que ele guardou durante todos esses anos, que conta a história do jiu-jitsu brasileiro e da família Gracie, poder montar esse museu. Vamos conhecer. Essa é a entrada do museu, e o que a gente tem aqui são placas de reconhecimento, de agradecimento de militares, de organizações militares do mundo inteiro. Depois do primeiro Ultimate Fighting, a gente foi convidado para criar um programa para o exército americano que pudesse ensinar eles como fazer o jiu-jitsu Gracie. E o que a gente tem aqui é nada mais nada menos do que agradecimento de todo tipo de gente que faz tudo que é tipo de atividade militar e da polícia. Essa é a árvore genealógica da família Gracie. Tem 268 nomes aqui, fazendo com que a família Gracie seja a maior família de atletas de todos os tempos. Hoje existem mais de 50 pessoas na família Gracie praticando jiu-jitsu, todas as idades. O Jorge veio da Escócia em 1801, teve a opção de filhos, o Pedro teve vários filhos, o Gastão teve 8 filhos, e o tio Carlos teve 21 filhos, e esse aqui cada um tiveram alguns, e o papai teve 9 filhos aqui embaixo, estou eu aqui com 10 filhos também, preciso de toda a ajuda que eu consegui. Com a finalidade de testar essas melhoras, é que ele começou a lançar desafio para todo mundo, e tem tudo que é tipo de recorde jornal que ele guardou, e a gente agora pode acompanhar com isso a evolução do jiu-jitsu brasileiro e da família Gracie, paralelamente a isso. Então, com essa quantidade enorme que ele guardou de recorde de jornal, tem muita história interessante. Essa aqui, por exemplo, o Manuel Rufino dos Santos, que era professor de luta livre e de ginástica na época, estava espalhando um boato que a família Gracie fazia marmelada, que não é possível que uma pessoa de 60 quilos conseguisse ganhar de alguém de 120 quilos. Então, naquela época, o meu pai e os meus tios faziam muita briga de verdade, era um negócio muito sensacional no Rio de Janeiro. Então eles resolveram que o Rufino devia levar uma surra para aprender a não falar besteira.
cercaram o Rufino na porta do Tijuca Tênis Clube, onde ele dava aula de luta livre e tal, e de ginástica. E enquanto os meus tios seguraram o pessoal para ninguém separar a briga, o papai foi pro Rufino e falou: Rufino, você está dizendo que a nossa luta é mais melada? Deixa eu te mostrar. E deu uma surra no Rufino, deixou ele quebrado. Aqui, antes da luta e depois da luta. O Rufino, para depois não ficar desmoralizado, espalhou o boato e foi na polícia dizer que os 5 irmãos Gracie pularam em cima dele para dar uma surra nele, que não era verdade. De qualquer maneira, os irmãos Gracie foram para a polícia e tal, eventualmente julgados e condenados a 2 anos e meio de cadeia por causa disso. Até que o presidente Getúlio Vargas, que era fã da família Gracie, soube dessa história e pediu uma nova investigação. E a conclusão foi que não precisa-se de 5 irmãos Gracie para dar uma surra em ninguém. O papai tinha dado a surra no cara sozinho para lavar a honra da família e o resultado foi um indulto presidencial. Inclusive essa foto aqui, tirada de frente à prisão da Frei Caneca, mostra meu tio Jorge, meu tio Carlos e o papai saindo da prisão carregados como heróis nacionais que eles eram na época. E tem essa luta aqui também, que é a luta talvez a mais importante, ou mais significante que eu já ouvi falar na minha vida. É o papai com Valdemar Santana, que foi aluno dele, o papai já com 43 anos, aposentado, e o Valdemar, garoto de 25 anos. A luta mais longa da história, são 3 horas e 40 minutos de pancada, sem água, sem banheiro, sem nada, o pau comeu sem parar. E realmente é um troço impressionante. Não dá nem para contar essa história, eu não consigo estar sentado numa cadeira 3 horas, imagina brigando com alguém mais novo, mais forte, mais pesado. Na família Gracie, a gente não tem muita opção de quando começa a fazer o jiu-jitsu. Esse kimono aqui é meu primeiro kimono. Ali estou eu pequenininho, nos pés do meu pai, e muitos anos depois eu estou aqui embaixo com um dos meus filhos, nos meus pés, nós dois usando o mesmo kimono. Ou seja, é um troço que vem e está no DNA, né? O meu avô, ele sempre ajudava a gente sempre no treino, no jiu-jitsu, estava sempre lá assistindo e curtindo. E ele sempre falava: Hiron, se você for lutar MMA, não luta por causa do dinheiro e não luta porque você quer provar que o jiu-jitsu é a melhor arte. Luta porque tu quer se testar, tu quer ver se você mesmo é um atleta superior. Só isso. E isso é importante, porque às vezes eu até pensava: porra, eu vou ganhar um dinheiro bom, se eu vou ganhar um dinheiro bom, vamos lutar. Mas ele falou: para, não luta por causa do dinheiro não, luta porque você quer lutar para se divertir. Papai, vem cá. Vem cá lutar jiu-jitsu com o papai. Dá aquela queda do papai aqui, dá aquela queda na papai. Ai, caramba! Monta aqui, faz assim, faz assim, bota a mão no chão para não cair. Bota a mão no chão, bota a mão no chão para não cair aqui. Bota a mão no chão para não cair, bota a mão no chão assim para não cair. Assim, ó. Pimba, pimba. Como é que dá a chave de braço aqui? Faz aqui. Entra aqui, ó. Como é que tá a chave de braço? Segura aqui. Ficou muito bem. Vamos lá na casa nova. Vamos lá na casa nova, como é que fica? É a parada. Cadê o Renato aí? Ali em cima tem uma casinha pra você brincar, que você vai gostar muito daquela casinha. Olha aqui. Tá vendo, meu Deus? Aqui é pra gente guardar um cavalo, sabe, Rico? Vai deixar teu cavalo aqui dentro. O Rico vai brincar com um cavalinho depois. Vai subir naquela casinha lá em cima da árvore. Vai nadar aqui na piscina. Vem cá ver a piscina. Vem cá ver essa piscina, né? Tá vendo, Alexinha? Então, pronto. Tem muito o que fazer aqui agora. Hein, Rora? What do you think? Vai ser bom você brincar aqui de fazer isso. Quer ir no chão, Rico? Vem cá. Vamos subir na casinha? Fala aí, vamos, mãe. Vamos lá, campeão. Dá a mão pro papai aqui fazendo assim. Não quer brincar nessa casinha.
quiser fazer daqui, tem uma escorrega pra ele, né? Mas muito barato. Olha, rapazzinho, botar uma escorrega aqui, essa é uma boa, hein? Pode pulando. Mais um pulo. Eu estou aqui procurando uma casa há bastante tempo e nos últimos 4 ou 5 anos arranjar um lugar que a molecada possa crescer, não somente aqui na Califórnia com o conforto que a gente tem, mas num ambiente um pouco mais próximo da natureza, entendeu? E há alguns anos eu venho procurando por uma região aqui como essa e finalmente achei o ambiente que eu achava que essas crianças iam curtir muito. Tem vaca, tem cavalo, tem esse espaço mais, um pouco mais em contato com a natureza, que eu acho ótimo. Casinha aqui em cima para o moleque brincar na árvore e tal, quer dizer, é o tipo de ambiente que eu acho que ia ser bom para eles. My earliest memories are, being a kid, 3, 4 years old, learning how to walk, but then running into the garage and there's my dad teaching jiu-jitsu on the floor in the garage here in, Southern California. So it's not like he was gone. He was there the whole time from the very beginning. The first 10 years of my life, he was teaching in the garage. And that was very impactful because, it kept us very connected. It's not like he was missing from the scene, but he was still able to work and do that and able to teach me the jiu-jitsu from so young. But what for me was most fascinating was having the opportunity to grow up and be 18, 19, 20, 21 years old. And then I had little brothers who were born then, because my dad has the 10 kids. So I'm over here and I'm over here on the top. And then this little kid's being born. That's very powerful for me because now I get to watch the process. Devido ao meu horário de trabalho, eu não tive a oportunidade de passar a quantidade de tempo que eu gostaria de ter passado com os meus filhos. Quer dizer, cresceram por perto, na academia, ali no ringue, aquele negócio todo, mas o pequenininho eu tenho a impressão que vai se beneficiar mais eu estando nesse estágio da minha vida do que os outros, porque eu vou poder passar mais tempo com ele, com qualidade de tempo e curtir esse tipo de natureza com o garotinho. Vai ser ótimo, estou ansioso para passar essa fase e chegar logo.